Muito simples a resposta. Ops. Né? É porque não tem mesmo. Hoje nós já temos Aham. pelo menos 5, 6 estudos. Enquanto nós não tínhamos, né, estudos, só tinha estudos observacionais, isso gera uma série de bias estatísticos, né? Então, existia espaço para pesquisa e para elucubração, né? Mas depois que saíram pelo menos 5, 6 estudos randomizados, duplos cegos, né, em várias fases, usando essas drogas em várias fases da doença, particularmente hidroxicloroquina e cloroquina, não se mostrou efetivo nem como profilaxia, nem na fase precoce, nem na fase tardia, né? Inclusive em alguns subgrupos de pacientes aumentando a mortalidade, né? Então, hoje nós já temos elementos suficientes para deixar essas drogas realmente para estudos clínicos, para pesquisa, que ainda assim eu acho que é quase uma perda de tempo, né? Mas Uhum. deve ser feito, né? Deve ser feito porque é uma doença realmente nova e talvez alguns subgrupos eventualmente possam ter alguma validade, mas até o momento nada de positivo em relação a isso. Em relação à ivermectina, é uma droga que, né, foi estudada in vitro, né? As doses para transporem para em vivo nunca foi feito, né? Porque são doses, é, é, são cavalares, né? Para uma droga que inicialmente era usado em animais, né? Então, aí me perguntaram esses dias qual que é a dose para usar. Eu falei, deve ser uma dose cavalar, pelo menos, né? Guardando a devida proporção com o que foi usado em estudos in vitro. Ou seja, não tem menor substrato clínico, né? Agora, como a doutora Cibele bem colocou, né, o médico tem é, prerrogativa de prescrever. Agora, eu acho, como médico, nós temos a obrigação, né, de estimular o que há de melhor na ciência para orientar as nossas condutas. E o que há de melhor na ciência para orientar nossas condutas são estudos randomizados, duplos cegos, etc. Né? Numa doença que você tem 97,5% de cura espontânea, você precisa, né? Qualquer estudo observacional você pode concluir inúmeros benefícios de qualquer coisa. Né? Então, por isso é necessário critérios para que esses estudos sejam conduzidos e produzam realmente informações válidas. Eu nunca imaginei na minha vida, como infectologista, que eu fosse tratar doença infecciosa com anticoagulante e corticoide. Né? Nunca imaginei. Né? Mas, enfim, é o que tem para o momento. Né? Nós temos outras drogas. Né? Nós temos o Remdesivir, que se mostrou efetivo para diminuir tempo de permanência, né? Alguns subgrupos com redução de mortalidade, particularmente aqueles pacientes que desenvolvem formas mais graves, né? Mas também é uma droga que ainda nós temos que aguardar os demais estudos clínicos sobre ela. Né? Usar oseltamivir, né? E é muito comum isso. Né? Você não tem um diagnóstico de Covid-19, né? Você não tem. Você pode ter, em algumas regiões, você pode ter uma prevalência maior de influenza, né? Aí ele pode ter um espaço dentro do protocolo de tratamento de influenza. Né? Lembrando que influenza é vacina. Nós precisamos reforçar isso. Né? Todo mundo tem que vacinar, né? Particularmente os grupos de maior risco. Né? Mas quem puder se vacinar, mesmo estando fora do grupo de risco, é mais do que recomendável. Lembrando que, né, influenza é algo que atinge populações mais jovens. Né? Então, salientar um aspecto importantíssimo. Né? Oseltamivir, depois de 72 horas de evolução da doença, não é recomendado. Né? Então, acaba se aumentando
risco de associações inadequadas ou risco de efeitos colaterais, né? Lembrando também do trabalho da British Medical Journal de alguns anos atrás, mostrando aumento de incidência de distúrbios psiquiátricos associados ao oseltamivir, ou seja, não é uma droga inócua para nós prescrevermos de forma medular, simplesmente porque está na mão. Não, mais do que 72 horas, essa droga não se mostrou benéfica para o tratamento da maioria dos pacientes. Antibiótico. Antibiótico também não pode ser algo medular. Por quê? Porque antibiótico tem efeito colateral, seleciona bactéria resistente. Esses pacientes têm uma tendência a ficar muito tempo em terapia intensiva, então nós não precisamos ficar usando antibiótico para tudo quanto há. A claritromicina, ou seja, internou, não necessariamente, ou seja, pacientes oriundos da comunidade, 3,5%, 3,5%, chegando a 5% deles é que vão ter infecção bacteriana associada. A maior parte deles, o que o Bruno mostrou naquelas fases iniciais, é vírus mesmo. É vírus mesmo. Os macrolídeos, né, a azitromicina ainda tem algum efeito, anti-inflamatório, né, que poderia ajudar em alguma coisa. Mas nós temos que lembrar que em pacientes idosos, né, principalmente quando associado com cloroquina, coisa, pode dar, né, arritmia grave, né, e levar os pacientes à morte. Então, uso prudente de antibiótico, esse é que é o ponto. Né? Pacientes que internaram, e aí segue o critério de uso de antibiótico mesmo. Né? Paciente que internou, tem doença pulmonar estrutural, né? Você tem dúvidas, tem infecção bacteriana, se não tem, começa com um esquema realmente. E aí não é ceftriaxona, é ceftazidima, por causa da colonização pulmonar por pseudomonas. Né? Ou seja, não é para todo paciente que nós temos que dar antibiótico. E se começa com antibiótico, afastou a infecção bacteriana, né? Tira esse antibiótico fora o mais rápido possível, né? Para evitar exatamente colonização por germe multiresistente, que é um dos maiores causas de complicação infecciosa em pacientes que permanecem mais do que uma semana em terapia intensiva, principalmente aqueles submetidos à ventilação mecânica.